E o tema de hoje é o seguinte: quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? Olha, o Salmo 139 é um salmo muito conhecido, né? Existem até músicas que usam parte desse salmo nas suas letras, né? Talvez você conheça algumas dessas músicas, né? Mas ninguém canta a última parte do salmo. Pode perceber, ninguém canta a última parte do salmo. Vamos ler, né? O Salmo 139. Eu estou lendo na versão NVI, tá? Que é a minha Bíblia velha de guerra que eu tenho aqui. Vamos lá, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. E é tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entrenecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os meus dias determinados para mim foram inscritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Graças a Deus pela sua palavra, né? Tem um pastor muito famoso, né? Muito vaidoso, cheio de si, que tem muitos seguidores, mas ele fica o tempo todo negando que a Bíblia seja a palavra de Deus. Você já sabe de quem eu estou falando, não sabe? Ele diz que não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Uns dias atrás aí ele deu uma entrevista num podcast
E citou justamente este Salmo 139 para desdenhar da Bíblia. Ele prefere julgar a palavra ao invés de ser julgado por ela, né? Aí fica falando aquelas coisas assim, tá vendo? Isso aí não é de Deus, não. Aí, falando que Deus odeia, que quer matar os inimigos, isso aí não é palavra de Deus, não. Deus é amor. Imagina que Deus odeia, né? Como é que a palavra de Deus fala que odeia? Não sabe esses papos assim, né? E isso é um problema, porque de fato Deus é amor. Mas ele também é ira, é santidade, Deus também é justiça. Deus também odeia, é óbvio. Se Deus ama a santidade, ele odeia o pecado. Tá no pacote já, né? Se ele ama o casamento, ele odeia o adultério. Com a gente também é assim, não é? Se a gente ama criança, a gente odeia pedofilia. As duas coisas andam juntas. E de fato, Deus tem os seus inimigos, né? Deus também odeia. Por outro lado, Jesus, que é o próprio Deus, ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Assim, olha lá em Mateus 5, lá no Sermão do Monte. Então Jesus fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Pois ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os teus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E agora? Aí o que acontece? Os que são inimigos da palavra de Deus, eles ficam empolgados com coisas assim, né? Aí começam o quê? A atacar. Olha aí, a Bíblia tem contradições. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Uma hora fala para matar o inimigo e outra hora fala para amar o inimigo. A Bíblia está cheia de contradições. Claro, se você não observa o contexto, se você pega ali uma frasezinha do começo do livro e outra do final, não vai fazer sentido mesmo, né? Você pode fazer isso com qualquer livro. Mas os inimigos da palavra, os inimigos de Cristo, fazem isso o tempo todo. O tempo todo eles fazem isso. Vamos entender o seguinte, olha, Davi, Moisés, os profetas, eles ainda não tinham uma revelação completa do Evangelho. Eles sabiam que o Cristo viria, né? Mas eles não conheciam a Jesus, que, né, só iria encarnar mesmo como Jesus centenas de anos depois. E olha que interessante, olha, presta atenção nisso aqui. A própria Bíblia nos revela que Jesus era o Logos, né? Ou seja, Jesus é a palavra. Olha lá em João 1. João, logo no comecinho, diz o seguinte, olha, o Evangelho de João. No princípio era aquele que é a palavra. Falando de Jesus. No princípio era aquele que é a palavra.
Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E depois lá no versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Hoje, nós sabemos que Jesus era 100% homem. Ele era 100% homem. Ele sentia dor, sentia fome, ele chorou. Jesus era 100% homem, mas ele também era e é 100% Deus. Nós temos a revelação dessas duas naturezas de Jesus. E sendo Jesus a palavra, a Bíblia também tem essas duas naturezas. Sim, ela foi 100% escrita por homens. É verdade, a Bíblia foi escrita por homens. Muita gente acusa a Bíblia disso, né? A Bíblia foi escrita por homens. Claro que ela foi escrita por homens, né? Ela não foi escrita por borboletas, ela foi 100% escrita por homens. Mas ela também é 100% escrita pelo Espírito Santo de Deus. Olha só, assim como Jesus, a palavra também tem duas naturezas. Ela foi 100% escrita por homens. Cada palavra que está ali foi escrita por um homem, em algum momento da história, né? Mas também ela é 100% escrita, cada palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando Davi deseja a morte aos seus inimigos, ele fala como um homem escrevendo a Bíblia. Davi tinha muitos inimigos. O gigante Golias, os filisteus. Davi tinha muitos inimigos, né? Então, quando você lê na Bíblia que morram os meus inimigos, eu odeio os meus inimigos, você está lendo o que o homem escreveu. Davi escreveu isso tendo em mente os seus inimigos humanos. No sentido que Davi escreveu isso, no sentido que Davi escreveu, não se aplica hoje a nós. Não se aplica porque Jesus diz para amarmos os inimigos humanos. Mas a palavra tem duas naturezas. Esse mesmo trecho escrito por Davi, que não vale mais para os dias de hoje, também foi escrito por Deus e vale, sim, para os dias de hoje. Tá confuso? Olha, entenda bem, entenda o seguinte. Tudo é questão de nós identificarmos quem é o nosso inimigo. Toda pessoa, todo ser humano nasce inimigo de Deus, né? Mas nós, né, já como cristãos remidos, temos que orar por eles, pregar para eles, né? O ser humano, mesmo aquele que permanece caído, mesmo aquele que não foi regenerado, ele tem que ser alvo do nosso amor, do nosso evangelismo. Então, quem é o nosso inimigo? Quem é? A Bíblia nos revela, já no Novo Testamento, que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você encontra isso lá em Efésios 6. Nosso inimigo é o pecado. Nosso inimigo é o diabo que nos induz ao pecado. São as forças espirituais do mal que falam de Deus com maldade, que se rebelam contra Deus, que são assassinos,
né? Vieram para roubar, matar e destruir. São as forças espirituais do mal que odeiam a Deus e querem nos influenciar através do nosso próprio pecado. Porque, olha, mesmo sendo nós regenerados, nós ainda abrigamos a natureza pecaminosa dentro de nós. E isso só sai na glória. Só vai nos deixar na glória. Enquanto estivermos por aqui, a nossa carne vai sempre lutar contra o nosso espírito, diariamente. Vai ser sempre assim. O pecado é o nosso inimigo. Nós temos que odiar o nosso pecado, odiar o nosso inimigo, assim como o Salmo 139 descreve. Que Deus nos capacite para essas duas coisas. Olha, em primeiro lugar, que a cada dia a gente possa odiar mais e mais o nosso pecado. Que Deus nos revele mesmo aqueles pecados que nós cometemos sem nos darmos conta. Que o nosso espírito possa constantemente vencer a nossa carne. Em segundo lugar, que nós reconheçamos que a Bíblia inteira é a palavra de Deus, mesmo com tantos e tantos inimigos de Cristo tentando nos convencer do contrário. Que esse seja sempre o nosso alvo. Vamos em frente.